Estamos aqui com Eli Silva, quero agradecer pela sua participação. Ele que é colorista, acabou de marcar presença na 7ª edição da ProWeek com a palestra de texturização no cinema digital para entretenimento e publicidade. Bom, queria começar perguntando para você, o que levou você a seguir essa carreira de colorista? Primeiro, muito obrigado pelo convite, estou lisonjeado por fato de ter vindo, tal. Espero que tenha sido bacana, eu acho que foi bem legal, as pessoas curtiram, tal. Eu acho que a ideia é essa, um pouco de divulgar um pouco o que a gente está fazendo. Eu sou completamente a favor, eu acho que o ProWeek é um movimento muito legal e acho que é isso que deve ser estimulado cada vez mais, tal. Muito bom. Bom, na verdade não foi uma escolha, na verdade a minha carreira veio surgindo dentro de uma produtora pelo qual eu comecei já há muitos anos atrás, e é uma casa de pós-produção, na verdade, que foi evoluindo e começou a trabalhar na época com o CineVT. Foi um dos primeiros lugares no Brasil a ser montado equipamentos ou comprado equipamentos para se desenvolver o processo que na época, captado em película, ser transferido para vídeo, para pós-produzir em vídeo. É o processo que a gente chama de CineVT. E aí, dentro dessa área, dessa casa de pós-produção, eu fiz toda a escala, desde mesmo em estúdio, trabalhei um pouco em estúdio, e dentro da área de edição, assistente de edição, depois editor durante alguns anos. E quando chegaram os primeiros equipamentos no Brasil, que eram telecine na época, o primeiro telecine mesmo, profissional, nesse formato que tinham, porque até já tinham alguns outros telecines, mas dentro das próprias televisões. Então, quando chegou esse equipamento, eu era a pessoa mais apta, né, que estava mais próxima a trabalhar com isso. E é isso que eu fiz. Então, não foi meio uma escolha, foi uma carreira que foi surgindo, uma evolução da tecnologia e que acabou surgindo essa possibilidade. Quando chegaram os equipamentos, eu comecei a entender um pouco que a parte da minha área, a parte de correção de cor, texturização, tratamento de imagem, o nome que quiser dar, correção de cor e tal, é uma área de tratamento de imagem que ela estava totalmente ligada a duas coisas que me atraíam muito, a parte técnica e a parte estética. Então eu precisava dominar muito sobre o mundo todo do vídeo, a parte toda do sinal digital, esse mundo da película, esse mundo técnico todo, e obviamente todos os conceitos fotográficos, artísticos, entendeu? Então é isso que me agradou muito, essa união do técnico com o artístico. Então é isso que foi para mim, foi muito apaixonante, enfim, é isso que eu vim desenvolvendo, e a partir daí, como os primórdios foram vindo e a evolução disso tudo chegou onde chegou, o mundo digital, enfim. Você que tem uma carreira longa na área, o que é necessário para ser um bom colorista? Bom, eu acho que são algumas coisas básicas. A primeira coisa, se a gente está falando de um ambiente técnico e um ambiente artístico, você precisa desses dois mundos ser alimentados, né? Ser formado, estudar muito disso. Da parte técnica, que a gente está falando mesmo hoje em dia, que a gente já não tem mais a película, não tem mais o cinema, mas está falando do mundo do cinema digital. Existe uma enormidade. Hoje a gente vive uma babel de sinal, de formatos, de codecs, de todo mundo. Então isso tudo é um mundo absolutamente importante. Quando a gente fala em câmeras digitais, como as que a gente está vendo agora aqui, então a cada mês se lança novas câmeras e tal. Então o primeiro conhecimento que precisa ser é conhecimentos técnicos, então um aprimoramento técnico. Então dominar sinal, formato, enfim, todas as características que precisam técnicas. A segunda, para mim, é da mesma forma. Como você está fazendo uma manipulação de imagem, você precisa ter conhecimento artístico sobre o que você está fazendo. A primeira coisa é cinematográfico ou fotográfico, entender do que está falando. Então não dá para sentar com um fotógrafo para discutir sobre uma cena se você não tem a menor ideia do que o cara está falando. O fotógrafo está te dizendo com todos os conceitos pelos quais ele estudou, né, e desenvolveu aquele filme, e você ser um analfabeto ou uma pessoa completamente iniciante nisso. Então, primeiro, para mim, esses dois mundos, o mundo artístico e o mundo técnico. Você possui uma vasta experiência na área, como eu acabei de falar, na colorização de vídeo, somando muitos anos de trabalho na função. Como a inovação tecnológica dos equipamentos e das ferramentas influenciaram no seu trabalho? Totalmente, a gente vive dependente disso. É o que eu sempre digo uma coisa, a evolução da tecnologia está em relação direta com o que a gente é possível fazer. A gente hoje, de novo, esse mundo de novo de tantas câmeras, formatos e tal e tudo mais, a tecnologia para esse tipo de coisa, então os desenvolvimentos dos softwares, dos hardwares, processadores, então isso atua diretamente. Na verdade, a tecnologia está totalmente ligada à forma como você faz. Para mim é fundamental.
Então, é o que eu sempre digo, que trabalhar com alta tecnologia ou com alta qualidade depende da alta tecnologia. Esses dois mundos estão totalmente ligados para mim. E eu adoro, para mim é fundamental de ter esse tipo de coisa. E como foi para você ter que se adequar a essas novas tecnologias? Maravilhoso, foi absolutamente natural. Então, para mim, às vezes é o contrário. Quando você está no front, resolvendo problemas do dia a dia, dos filmes que estão acontecendo, então o cara filmou ontem, está tratando a imagem hoje que vai ao ar amanhã. Tudo de ferramenta e tudo que você precisa agora. Às vezes você precisa de resultados que às vezes a tecnologia não te deu possibilidade. Então você fica desesperado para que venha a tecnologia, desenvolva processamentos. Então hoje em dia, quando a gente, sem pensar na parte artística, mas na parte técnica, hoje em dia a gente não está falando mais só em HD, está falando em 4K, está falando em 8K. Entendeu? Então está falando hoje em dia no nível de resolução altíssima, 8K, o Japão, que vai ter lá próximas Olimpíadas no Japão, eles vão captar a imagem tudo em 8K e para processar aquele negócio todo, entendeu? Então o tamanho de cada frame daquilo é monstruosamente grande, então você precisa de muita tecnologia, muita capacidade de processamento e muita técnica. Então essa união é absolutamente fundamental, é assim que funciona. Eu acho que a necessidade e o desenvolvimento tecnológico, né, ou então a tecnologia, está totalmente ligado ao que a gente possa fazer para o dia de amanhã. Então, acho que é isso que alimenta essa indústria, alimenta o nosso negócio, né? Então, conversando com o Eli Silva, ele me deu uma breve... falou um pouquinho sobre um projeto. Você pode falar desse projeto que você falou para mim, dessa ideia? Não, a ideia é muito simples. Eu acho que, voltando de novo, não é bem um projeto, mas é uma ideia que acabou passando, até vindo um pouco para cá. Não é a minha formação, não é palestrante, nem nada disso. Eu vim para cá como um convite e fiquei bem lisonjeado, como eu disse, por ter feito tal. E eu vejo a importância em relação a formar a mão de obra. Eu acho que as pessoas precisam ter técnica. Eu tenho total e pleno interesse em que, na minha área, as pessoas dominam e entendam. Porque eu acho que uma frase até curiosa, né? Que o conhecimento é democrático e o talento é individual, entendeu? Então, acho que conhecimento, quanto maior o nível tiver, mais me interessa, porque eu quero trabalhar em altíssimo nível. Então, é muito difícil estar no meio onde estão o nível muito baixo e você querendo trabalhar muito alto. É muito difícil isso, não é uma questão de competitividade, mas é uma questão de desenvolvimento de projetos. Então, para mim, eu acho que é bacana ter esse tipo de coisa, me sentir lisonjeado exatamente por isso. Eu acho bacana de todo mundo, ProWiki, 7.500 inscritos, sei lá, 90, só nesse núcleo, 90 palestras numa semana, é uma loucura, uma insanidade pela quantidade de informação que isso vai rodar. Ligar lá o acadêmico com o lado da parte, quem está lá no front já trabalhando, acho isso absolutamente fundamental. Isso desenvolve o nosso negócio, desenvolve o meio, desenvolve a indústria. Acho que isso é fundamental para a gente nesse momento louco que a gente está vivendo. Se você tivesse que dar uma dica para quem quer entrar nesse mercado, qual é a dica? O que você tem? A primeira é que é muito difícil, né? Porque é um mercado muito pequeno. Mas por ser muito difícil, eu acho que isso não é um limitador. Então a primeira coisa a dica que se pode dar, eu acho que isso é o óbvio, mas eu acho que é um óbvio importante de se dizer, é se prepare. Entendeu? Então, se eu, por exemplo, lá na DOT, se eu quiser contratar alguém, eu vou contratar alguém que esteja mais preparado. Então, se preparar nesse momento acadêmico pelo qual a gente vive é absolutamente fundamental. Então, se a gente está falando de uma área específica técnica, como a pós-produção em geral, não vou falar na minha específica, mas na pós-produção em geral, seja de efeito, seja computação gráfica, seja correção de cor, seja qual for a área que você for fazer. Então, se prepare. Se preparar significa, então, da área técnica, significa conhecimento técnico, conhecimento artístico, conhecimento um pouco do mercado como um todo, entender e especialmente e principalmente experimentar. Entendeu? O momento acadêmico é o momento de experimentar. Então, faça. Quem quer estar fazendo cinema, rode os seus curtas. Pô, mas eu não tenho dinheiro, rode com o celular, rode com qualquer coisa. Mas põe a tua ideia para existir, não na teoria. Então, se preparar significa uma quantidade de coisa importante. Entendeu? Então, eu acho que isso para mim é fundamental. Sem isso, ninguém chega a lugar nenhum. Então, duas pessoas, uma preparada e uma despreparada, óbvio que eu vou contratar preparado. É óbvio. Então, a preparação é absolutamente fundamental para este negócio. Entendeu? Bons profissionais sempre vão ter trabalho. Obrigada. Conversamos aqui um pouquinho com Eli Silva. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, um papo muito gostoso, rendeu bastante. E espero que você volte em outras palestras aqui Tudo também. bom, só me convidar. Obrigada, viu? Tá bom, obrigado a vocês.